Porque assim, gente, eu tô pensando em colocar uma plaquinha aqui assim, olha, não goze em mim. Então, pessoas, assim, não que eu seja crítico de cinema, nem nada desse tipo de coisa, não sou, sabe? Mas eu vou falar aqui hoje como fã, pessoa que gosta, né? Que assistiu Death Note, a pessoa que é apaixonada, a pessoa que, assim, ama esse anime. Eu assisto até hoje várias e várias vezes, porque o anime pra mim é muito foda, é um dos animes mais fodas que eu já assisti. Por todo o enredo, pelos personagens que são, sabe, muito fodas. E eu não sou o tipo de pessoa que também tece críticas antes da coisa acontecer. Então, quando começaram a sair as informações, as notícias e tudo, eu falei, olha, vou assistir sim, espero, tenho uma expectativa muito grande, tomara que seja muito bacana e tudo mais. Porque, assim, é o que a gente espera, né? E vindo da Netflix, eu também esperava uma coisa boa, porque eu sou fanboy da Netflix, já falei isso aqui várias vezes. E eu, assim, eu assisti bem de mente aberta, bem tipo assim, olha, é uma adaptação, não vai estar tudo igual, vai ter várias alterações, eu sei disso, mas eu vou assistir, entendeu? E eu não vou ficar comparando. Mas assim, é um pouco complicado pra quem é fã como eu do anime mangá não fazer certas comparações. E dessas comparações eu comecei a perceber assim que tinha umas coisinhas que elas realmente me incomodaram muito ao longo do filme, sabe? Mas tipo assim, não tem nada a ver com ele ser negro ou qualquer coisa desse tipo, tá, gente? Porque, né, adaptação é adaptação. Mas é muito mais referente a enredo mesmo. Vamos lá. Vamos começar por partes, então. A primeira coisa que eu acho que é o que sedimenta tudo, que é a raiz da coisa, é o fato da ambientação acontecer em locais totalmente diferentes, tá? Por quê? O Death Note, o anime mangá, ele acontece no Japão. Ele é ambientado no Japão. E o filme é ambientado em Seattle, nos Estados Unidos. Então são duas culturas totalmente diferentes que ambientam o anime e o filme. Então são coisas absolutamente diferentes. Por aí você já poderia esperar grandes alterações, né? E eu acho que essa alteração é um ponto que é, assim, que é chave pra gente entender, por exemplo, a famosa cena do encontro do Light, do filme, né, do Raito, e com o Shinigami, com o Ryuki. Porque o que acontece? No anime barra mangá, o Light, o Raito, ele já esperava um Shinigami aparecer. Quando o Ryuki aparece pra ele, ele meio que fala pra ele que já esperava que ele aparecesse em algum momento. Entendeu? E no filme, não. No filme ele tem um ataque histérico, se caga todo, caga 10 de bosta pela perna abaixo, maluco, uma coisa de doido. Ele faz isso, e aí todo mundo criticou essa cena. Mas aí eu vou explicar pra vocês, assim, não tentando justificar, não tô tentando proteger o filme, tá, gente? Tô explicando pra vocês que a ambientação é uma coisa que realmente seria chave pra desencadear várias alterações. Tá? Não que eu esteja justificando que o filme teria que ser assim mesmo, não. Eu também acho que deveria ser mais fiel. No Japão, eles têm essa crença muito forte, muito impregnada, essa coisa de acreditar no sobrenatural, de que dos Shinigamis, Deus da morte, quando você morre, vem te buscar, aquela coisa toda. É uma coisa que é cultura, é lenda lá, uma coisa muito forte, que a gente não tem aqui no Ocidente. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Lá era muito plausível que o Raito já esperasse a aparição do Shinigami, a partir do momento que ele achou um caderno escrito Death Note, que é Caderno da Morte, e aí ele viu lá as paradas escritas, leu todas as regras, e ele viu que ali tinha uma parada de sobrenatural, então era esperável que ele, seria plausível que ele esperasse um Shinigami aparecer ali em algum momento. No caso do filme, como não existe essa crença, teve que se colocar dessa forma, ele tomando um susto, se borrando inteiro. Eu acho que todo mundo se borraria inteiro se visse um ser de 2,5 metros de altura, meio cabuloso, como é o caso do Ryu. Uma coisa que eu também queria falar era referente às mortes, tá? A forma como as mortes acontecem. Por quê? São 3 pontos que a gente tem que observar quando a gente fala da morte referente a Death Note, o filme e o mangá. No mangá, a gente tem uma coisa que é uma das regras do caderno que fala que se a pessoa que escreve o nome do ser humano no caderno não definir como essa morte vai acontecer, automaticamente a pessoa morre. Depois de um tempo que o nome é escrito no caderno, agora eu não vou me recordar o tempo, mas depois de um certo tempo ela morre com um ataque do coração. É questão de minutos. Escreve o nome, se não houver uma especificação em questão de minutos, ela morre de ataque do coração. É uma regra do caderno. E essa regra ela foi simplesmente retirada no filme. Então sempre que o Light ou Raito ele vai escrever o nome da pessoa no caderno, ele especifica a forma como ela vai morrer.
Sempre, 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 sempre. Quando ele não especifica, ele fala pro Ryuk que ele pode escolher a forma como ele vai morrer. Como se fosse o Ryuk que matasse, não o ato dele escrever o nome no caderno. Entenderam? Então isso é uma diferença bem grande. Por quê? No caso das mortes, elas meio que acontecem de um jeito meio que tipo a morte de premonição, tá ligado? Que parece que tem alguma coisa que faz as coisas acontecerem. Tipo a primeira morte do filme, de um carinha da escola, um preguinho da escola do Light. E aí acontece uma treta, tem uma senhora andando com umas compras, uns meninos jogando basquete, a bola distrai a senhora, a compra dela cai, o carro desvia, e aí tem uma escada presa no troço do carro, ela solta e decapita o menino. Porque ele escreveu que o menino deveria morrer decapitado. Entendeu? Então assim, as mortes elas acontecem meio como... Quem assistiu Premonição sabe do que eu tô falando. Elas acontecem meio nessa vibe de premonição, sabe? É bem louco, assim. Exatamente porque eles tiraram essa regra do caderno. E essa regra, ela é essencial pro enredo acontecer. Por quê? Porque ela dificulta a pensar sobre a forma como o Kira mata as pessoas, entendeu? Então assim, ela é um fator complicante, entendeu? Da investigação. Porque começa a morrer uma porrada de gente do coração. Tecnicamente, morrer do coração é coisa normal. E aí, tipo, só que eles começam a achar estranho que não são criminosos. E aí, por isso que dá eles começam a investigar, entendeu? Mas é uma coisa que deveria ter um filme que não tá, entendeu? Exatamente pela forma como as mortes acontecem, é bem cabuloso. Uma coisa é que, assim, de tudo que mais me incomodou mesmo, é um troço que, assim, me deixou, assim, muito, sabe, incomodado de assistir o filme, é a alteração nas personalidades dos personagens como um todo. A partir do Light, que eu falei, essa questão dele se assustar com o Shinigami é uma coisa que demonstra que ele não é aquele Raito frio do anime, aquele Raito que pensa, aquele Raito gênio, aquele menino que quer ser o deus, que quer salvar a humanidade, quer ser o deus da humanidade. O do filme ele não é bem assim, ele é um garoto mais normal. Ele tem atitudes de um carinha normal de escola, sabe? É bem diferente a personalidade dos dois. Mas acho que as duas personalidades que mais me incomodaram, a do L também me incomoda um pouco, mas vou falar dela depois. Mas as duas personalidades que mais me incomodaram foi a do Ryuk, que é o Shinigami, e a da Mia, que é a menina, que seria a mocinha da história. Primeiro, o Ryuk, no anime mangá, ele é um Shinigami e ele se propõe a observar a coisa acontecer. Ele literalmente se põe como um espectador que não vai influenciar em nada, ele não vai ajudar e nem vai atrapalhar o que o Raito tá fazendo. O Raito vai fazer o que ele quiser, a partir do momento que ele tem o caderno, ele é dono do caderno, que ele vai fazer o que ele quiser, e o Shinigami só vai observar, o Ryuk só vai fazer observação, ele não vai ajudar nem nada, o máximo que ele faz é explicar uma coisinha ou outra pro Raito, entendeu? Mas tipo, ele não tem esse papel influenciante que ele tem no filme. No filme é como se o Ryuk incentivasse o Light a matar, a criar, a começar a matar as pessoas e tudo mais. E ele faz isso, ele tem esse papel influenciante, ele faz que meio que dá uma fudida na vida do Ryuk. Inclusive, se eu não me engano, tem uma parte do caderno que a última pessoa que tinha o caderno, ela escreveu pra não confiar nele. Isso é um troço que nunca nem existiu no anime mangá, é muito doido. E aí o que acontece? Essa alteração de personalidade também é um troço que eu fiquei meio encabulado com a questão da história do caderno. Porque no anime, o caderno ele meio que é perdido pelo Ryuk. Tanto é que ele toma um esporro lá no reino do Shinigami, ele toma um esporro do líder deles lá e tudo mais, que ele tem que recuperar o caderno, não sei o quê. E aqui não, aqui parece que ele realmente quer entregar o caderno pra um ser humano, pra esse ser humano fazer merda. E a outra personalidade que me incomoda muito é a da menina, que é igual eu falei. Porque no anime, ela é uma pessoa devota, ela ama o Raito, como se o Raito realmente fosse um deus, um salvador, uma coisa louca. Ela é submissa a ele, ela dá metade da vida dela pra ele, entende? A partir do momento que ela faz uma treta lá, que eu não vou contar porque seria muito spoiler. Mas aí o que acontece? No filme, não, ela é meio que, tipo, ela é meio diferente, sabe? Ela quer meio que... Ela não tem essa submissão toda que ela tem no anime, entendeu? Ela não tem essa submissão toda, essa paixão toda ela não tem. Ela ama, ela demonstra que ela ama ele em vários momentos do filme, mas ela não coloca esse amor em primeiro lugar, sabe? É isso que eu queria falar. E, inclusive, dá merda por causa disso, entende? Ela começa a querer ser dona do caderno também, tem uma treta bem louca, assim. Então essas duas personalidades, que são personalidades-chave do anime, elas se alteram muito mesmo no filme, e é uma coisa que me incomoda, porque apesar de se adaptar, você fazer uma alteração tão grande na personalidade, porque tipo, o Ryuk é o oposto do que ele é, a Mia é praticamente o oposto do que ela é também. Então, tipo, fazer essa diferenciação muito grande é um troço que dá problema, não ia agradar mesmo. Outra coisa que eu achei muito estranho também é o L. Tipo assim, o que me deixou estranho. O começo é aquela cena do discurso que ele faz,
pra reportagem, aquela coisa toda. E aí ele pega e ele não. Tipo assim, no anime ele mirabola um plano louco pra ele começar a descobrir quem é o Kira, aquela coisa toda. Ele faz um plano muito foda, usando até um preso que já tava no Corredor da Morte. É uma coisa muito sensacional, muito foda. E aí no anime, no filme não, ele simplesmente faz o discurso, desafia o Kira e ele vê que o Kira não pode matar ele, e aí tipo ele tira milhões de conclusões baseadas somente nisso, não tem esse plano louco. E esse plano é um troço que é o que já deixa claro pro Kira que ele tá enfrentando um cara tão gênio quanto ele, entendeu? Então isso é o gatilho pra guerra que se começa entre Kira e Ellie, é esse discurso, esse desafio e esse plano pra mostrar que o Ellie era tão foda de inteligência quanto o Kira tava sendo, entendeu? E não mostra isso, isso é uma coisa que enfatiza a personalidade do Ellie, de ser foda, de ser inteligente, de ser o maior detetive, aquela porra toda, e tipo, bota pra fuder mesmo, entendeu? Não tem isso lá. E aí é isso. E o L é uma personalidade que eu sou apaixonado. Eu tenho um personagem do meu livro que é inspirado no L. Por causa dessa genialidade dele, ao mesmo tempo ele é um pangua, sabe? É uma coisa muito louca. E no filme não, no filme ele ficou parecendo só um cara que senta estranho, come doce pra caralho e é inteligente um pouco acima da média. E no anime ele é excepcionalmente inteligente, muito acima da média. Entende? Então essa personalidade do L é muito estranha. E a própria história do L, ela meio que é abordada ali, meio que à margem, assim, no filme, né? Porque no anime mangá ela só vai ser contada a partir da segunda metade. Ela é meio contada e deu uma alteração também ali, que foi a própria questão da instituição, porque o L é criado numa instituição que treina as crianças, né, pra serem gênias e tudo mais e pá. E aí, no filme, essa instituição já é uma instituição acabada, ela não tem nada, ela nem existe, pra ser bem sincero. E no anime não, a gente sabe que ela existe, que ela ainda funciona, só que ela agora treina outras crianças, entendeu? Tanto é que é daí que vem o M e o N, que são substitutos do L e tudo mais. E no filme não, ela não existe mais, ela já morreu. E assim, tudo, o L, eles tem uma hora no filme que ele estoura, ele deixa as emoções tomar conta, aquela coisa louca, não sei o que e tal. E eu acho que isso é uma coisa que o L nunca faria, sair, sabe, do nível dele ali, tipo, ficar loucão, estourar, explodir. Eu acho que é um troço que nunca ia acontecer pela própria personalidade do L no anime. Então assim, Netflix, eu love you, mas ficou muito aquém quando a gente olha pro mangá e vê o filme. Ficou muito aquém. O filme sozinho eu daria pra ele, sei lá, uma nota 6, 7. Quando a gente coloca ele do lado do anime mangá, cai pra 4, 3. Porque assim, não dá. Entendeu? Então assim, Netflix, se você for adaptar outra obra de arte japonesa, né? Que seria o caso do anime mangá, vamos fazer um pouquinho melhor? Eu acho que vocês conseguem. Vocês fazem muita coisa foda, acho que vocês conseguem fazer uma coisa melhor, né? Né? Pessoas, e aí? Já passando rapidão pra falar pra você que se você gostou desse vídeo, não deixe de dar like aqui embaixo, gente. Dá o like e compartilha também. E aí deixa comentário também se você quiser. Faz tudo, seja uma loucura. Se inscreve. Se você não for inscrito, tá passando aqui pela primeira vez, se inscreve nesse canal. Tem um botão vermelho aqui embaixo. Se você não viu ele, tem uma foto aparecendo aqui em cima. Do lado do botão vermelho tem um sininho. Inscreve nele também. Aperta aí, deixa ativado a loucura pra dar notificação. Vai ser o máximo. Assista outros vídeos. E até domingo que vem com mais Tananana e Cristal.